Caríssimos e caríssimas, hoje nosso encontro se inicia desta maneira. Tenho andado distraído, impaciente, indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Muito bem, Renato Russo aí com a canção, né, que nos ajuda a pensar quem somos nós. Lembrando ainda a todos e a todas que estamos vivendo o período onde o pensamento é privatizar tudo. Nós temos no país duas linhas partidárias, duas linhas ideológicas. De um lado tem um grupo que se diz patriota, que se diz amantes da democracia, que invade casas do povo, Congresso, quebra tudo no final de semana, que defende a privatização das empresas públicas, que é contra o SUS, o atendimento médico gratuito para o cidadão, que é contra as universidades públicas. Resumindo a história, desse lado nós temos esse povo, se dizem patriotas, que usam bonés de campanhas estadunidenses, americanas, né, do norte, se acham patriotas, são a favor da família, tem lá amante, tem lá um filho com cada esposa, com cada mulher diferente, mas são a favor da família. Também são a favor de Deus, da religião. Aí você vai ver a forma de seguir esse Deus, falando bandido bom é bandido morto, sou a favor da tortura. É isso aí, a favor da tortura. Mas eles esquecem que Jesus de Nazaré foi preso, foi torturado. Esse é o pessoal que se diz patriota e à direita. Do outro lado temos quem é a favor do SUS, quem é a favor da democracia, quem respeita o processo democrático, mesmo às vezes com regras sujas, como, por exemplo, prender um candidato através de leis de uma forma que não vale nem a pena citar em um contexto histórico. E também, desse lado, nós temos aqueles que privatizam tudo. Quem pagava a conta d'água em São Paulo de R$40, R$70, hoje, devido à privatização, estão pagando lá R$400. Aqui no Rio de Janeiro, privatizaram a SEDAI, dividiram em grupos. E você já vê a água do Rio chegando em certos endereços que nem água tem, com a dívida para o cidadão pagar. Mas isso é patriotismo. Do outro lado, nós temos pessoas que são a favor que você, cidadão, tenha a sua cesta básica com todos os impostos pagos. Esses são os patriotas. Do outro lado, nós temos aqueles que lutam para que a cesta básica não tenha impostos. Também, do outro lado, existe aqueles que dizem que são a favor do país, mas gostam de sonegar impostos. E são a favor que qualquer cidadão que ganha até R$5.000 paga o imposto. Do outro lado, tem uma pessoa, tem um grupo que diz, olha, vamos tirar o imposto de renda daqueles que ganham até R$5.000. Essa é a realidade brasileira na sexta-feira, que você que deve estar aí acordando agora, pensando, poxa, o que esse cara está falando? Está escrito no título desse texto, desse vídeo, Reflexão Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Marcos. Sim, a gente olha sempre fé e vida, é importante sempre a gente partir do Evangelho, mas também a partir da vida para o Evangelho e assim vice-versa. E vamos nós, entrando no Evangelho de hoje, com tudo a ver com o que eu falei. Hoje, Jesus caminha na região da Decápole, vai até o Mar da Galileia, e lá naquela região, ele atravessa o Mar da Galileia, ele encontra um homem surdo e mudo. Muitas das vezes, nós somos surdos e mudos diante da realidade. Não podemos nunca esquecer do homem que o atual presidente da República colocou lá no Banco Central, dizendo que iria baixar a taxa de juros. E, infelizmente, a taxa de juros continua lá em cima. Também não podemos esquecer
que o café está num preço absurdo. Diz um amigo meu que lá na Boca, lá no lugar lá onde vende drogas, o pó lá é mais barato que o pó de café no mercado. Só que a diferença é questão de o que você faz com cada pó. É, é isso que ele falou para mim. E a gente ainda olha ainda os alimentos caros. E alguns vão dizer, porque o governo está trabalhando errado. Não, senhores, porque no ano de 2020, o ex-presidente, embusteiro maior da nação brasileira, ele acabou com a nossa reserva que nós tínhamos para controle de preço no Brasil. Pois ele, Michel Temer, os dois governos anteriores a esse, eles encerraram a nossa reserva de alimentos que tínhamos do governo. O evangelho de hoje, quando você encontra Jesus falando com esse homem, Jesus não faz milagre como show. Ele não pega esse homem e faz o vapt-vupt, como alguns pastores costumam fazer em suas igrejas, com shows para ostentar a sua posição. O evangelho de hoje diz que Jesus leva esse homem à parte. Nós, às vezes, precisamos fazer a graça acontecer, não da forma que nós queremos. Muitas das vezes, aquilo que acontecia, que Jesus criticava, os fariseus que botavam moeda no cofre e faziam tocar a sineta. Quem quer ajudar o pobre, quem quer ajudar o lascado, não fica fazendo um espetáculo, não fica ostentando diante da realidade brasileira. Nós, brasileiros, nós, cidadãos, devemos olhar para essa nossa realidade. Quantos que querem se dizer defensor do pobre e do lascado? Por isso, Jesus vai pedir para que não conte para ninguém, pois Deus não necessita que você o siga por causa, vamos dizer assim, de um milagre que ele pode acontecer, que ele pode fazer. Jesus, o nosso Deus, ele não precisa de pessoas interesseiras, ou como diz o outro amigo meu, pessoas oferecidas. Nossa participação no grupo religioso, nossa participação no contexto de fé se faz necessário a partir da experiência cotidiana. Mesmo que não tenha milagre, mesmo que não tenha curas, no caso, poderosas, como muitos gostam de citar, Jesus, ele traz para nós essa proposta. O evangelho de hoje nos faz pensar quanto a gente tem em nossa história de vida quando a gente vai à igreja só para buscar uma certa graça. Por isso, Jesus vai proibir esse homem de divulgar, que fale para todo mundo. O testemunho coerente, alguns movimentos que eu faço parte, alguns momentos, alguns encontros que eu fui, que alguns fazem questão de ostentar, não, porque lá aconteceu isso, aconteceu aquilo. Deus age na simplicidade e no secreto. Deus age no cotidiano e no secreto. Aquele homem que tinha o ouvido tapado, que tinha a língua colada, como diz o povo lá no profeta Isaías, ele é liberto. A mudeza diante do mundo, a gente que se acovarda. Eu dizia ontem para a mamãe sobre o pecado de omissão. A gente às vezes enxerga e diz que não vê. A gente escuta e diz que não ouviu. E a gente não fala por medo, porque o sistema é covarde, o sistema é cruel. E Jesus hoje vai pedir que a gente abra a nossa boca, não para dizer apenas aquilo que ele fez a nosso favor, mas para comunicar a graça da vida. Por isso esse homem recebe de volta a voz e o escutar. E eu paro por aqui, peço a você que nos ajude. Hoje, dia de São Valentim, padroeiro dos namorados, também dia de São Metódio e São Cirilo. Deus nos ajude. Para quem está aí desesperado, querendo um namorado, a namorada, reza para São Valentim, já que Santo Antônio ainda não deu jeito. Eu sou Daniel Nonato. Quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Eu vejo mesmo que você tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas?
estava chorando.